Como ser uma professora extraordinária. Sabe esses professores que marcam a vida do aluno, que ensinam com alegria, que tem um diferencial? O que tem esses professores? O que é que eles fazem para ser assim? Eu quero ter um papo sobre isso com você hoje. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e sou uma professora real. Eu acordo todos os dias, às vezes gripada, às vezes bem, às vezes animada, às vezes não. Me preparo e vou para a escola dar a minha aula com todos os perrengues que todas as professoras passam. Não é diferente para mim. Mas eu estou aqui no YouTube, estou no Instagram e por isso eu sou acessada por muitos professores, né? Eu tenho os meus cursos, onde eu tenho alunos que são mais próximas, eu tenho os meus grupos e eu sou acessada por muitos professores e eu vejo constantemente uma busca pelo extraordinário, por uma excelência. E a primeira coisa que eu tenho para te dizer aqui é: se você quer chegar ao extraordinário, você precisa fazer primeiro o ordinário. A palavra às vezes parece feia, né? Mas eu digo ordinário do que é de todos os dias, do que é comum, do que é básico. Vou te dar um exemplo. Pense na casa dos seus sonhos. A casa pode ser decorada como você quiser. A casa pode ter os elementos, ela pode ter o que você quiser lá dentro dela. Se essa casa não estiver limpa, se essa casa não estiver abastecida, essa casa deixa de ser a casa dos sonhos. Você me entende? A cozinha linda, super equipada, se não tiver suprimentos dentro, não faz um alimento. Se não estiver limpa, não é linda, não é boa. E essas coisas, esse abastecimento, essa limpeza, elas são cotidianas. Ah, na minha casa dos sonhos vai ter um spa maravilhoso. Se não tiver um sabonete, se não tiver água, se não tiver limpo, você não vai usufruir desse spa. Então, lá na casa existem tarefas cotidianas de fazer as compras, né? Ir ao mercado, fazer uma lista, não deixar faltar nada, limpar, dar manutenção. Da mesma maneira, dentro da nossa sala de aula, nós precisamos lidar primeiro com as questões ordinárias. As atividades que eu seleciono para as minhas aulas são boas, são significativas, são coerentes com o meu planejamento. Existe uma sequência didática que vai atender a necessidade do meu aluno para aprender aquele conteúdo, para desenvolver aquela habilidade? Eu dou as atividades, explico as atividades, dou as explicações necessárias, né, o encaminhamento necessário. Eu corrijo todas as atividades que eu dou. Eu visto as atividades, né, não de vestir, de vistar, né, de marcar ali para a criança. Estou apreciando a sua atividade. Eu tenho a disciplina, eu tenho a rotina da sala de aula nas minhas mãos. É isso que vai fazer uma boa aula. Mas a gente sabe que o extraordinário, ele vai um ponto além, né? O extraordinário, ele é uma idealização. Como que a gente se aproxima de algo melhor? Depois de ter uma rotina estabelecida, de ter uma didática consciente, de ter esse encaminhamento certo, essa constância de fazer o que eu tenho que fazer, como a limpeza da casa e o abastecimento da casa. Depois que eu tenho isso, eu posso começar a inserir novos elementos. O que eu estou dizendo aqui? É que não adianta eu gastar 1 tonelada de EVA
fazendo um monte de decoração, fazendo um monte de joguinho, fazendo um monte de coisas, se dentro da minha sala a boa didática não é uma constância? Você me entende? Às vezes a gente vê as pessoas aplicando jogos aleatoriamente, os alunos adoram, mas o que é que eles estão aprendendo? O que ele aprendeu com aquele jogo foi sistematizado depois? Foi amarrado depois? Fixado depois? Foi ressignificado como precisaria ter sido? Então, a gente precisa sim trabalhar o lúdico, ele está na BNCC. A gente precisa sim trazer inovações, fazer mostra de conhecimento. Eu vejo também muito mesmo. Mostras de conhecimento, feira de ciências, onde a gente coloca assim um monte de coisa para mostrar para os pais e dá um monte de lembrancinha e faz um monte de coisas, mas que de aprendizagem para criança sistematizada, concreta, ficou pouca coisa. Então, a gente precisa de ter o básico e aí acrescentar as outras coisas. E eu vou te dizer uma coisa, se o básico estiver bem feito, as outras coisas que você vai acrescentar vão ficar mais fáceis de acontecer. E o que é o básico para um professor, na opinião da Ludmilla? Primeiro, empatia. Não só aquela empatia de você se colocar no lugar da criança, de se colocar no lugar do outro em questão de respeito, de se colocar no lugar do outro em questão de sentimento, mas de procurar pensar como uma criança pensa. Esse meu aluno tem condição de entender o que, de que maneira. Isso vai te ajudar no próximo elemento, que é a didática. O que é didática? É pensar em como essa criança consegue assimilar essa habilidade, esse conteúdo. Aí você precisa saber da condição que essa criança tem, de como ela entende, de como ela pensa, do contexto em que ela está, que é a empatia, e desenvolver atividades que vão seguir uma sequência didática onde ela vai vivenciar alguma coisa e dessa vivência ela vai extrair conceitos, classificações, né? Conhecimentos, habilidades. E aí a gente vai sistematizar tudo isso e fixar tudo isso. Não basta dar um monte de exercício sem ter dado uma vivência antes. Não basta dar um monte de vivências sem evoluir para os exercícios, para as atividades, para a sistematização. Isso é que eu chamo de uma boa didática. E o terceiro elemento seria a disciplina. A disciplina do aluno e a sua. A disciplina no sentido de contexto de sala de aula. Todas as crianças têm que fazer as atividades propostas. Todas as crianças têm que trazer o seu material, ter responsabilidade, respeitar o ambiente, os colegas, o professor. A disciplina das crianças e a sua disciplina, a minha disciplina do professor. De trazer esse planejamento e execução desse planejamento sempre impecável. De fazer, como eu disse, né, aquele básico. Dá atividade, explica, deixa fazer, corrige com atenção, né? Retoma o que precisa ser retomado, vai adiante no que precisa ser refeito, não dar atividades aleatórias que não servem para aquilo que está sendo trabalhado, não dar jogos aleatórios, não matar o tempo com coisas que não vão ser produtivas, porque a gente não tem tempo para matar em sala de aula, a gente tem muita coisa para ser trabalhada, às vezes nem dá tempo. Então, essa disciplina do professor de buscar uma boa didática também é importante. O extraordinário, ele vem com detalhes, ele vem com as cerejinhas do bolo, ele vem com uma atenção especial, uma ideia, uma coisa que você tem, uma coisa que você busca no canal Boletim Escolar Online, mas ele vem nos detalhes. Mas ele só vai ser extraordinário se o que é ordinário estiver bem cuidado. Eu não sei se você entendeu o propósito desse vídeo, mas o que eu quis te dizer aqui é:
Faça o que você tem que fazer com capricho. O resto vem depois, o resto vem com o tempo, o resto vem atendendo aos seus alunos, prestando atenção no que é a vontade deles, no interesse deles. E pequenas coisinhas vão fazer o seu ordinário bem feito virar uma coisa que vai ser lembrada pela sua criança, virar uma coisa que vai destacar a sua sala das demais, né? Desse contexto que a gente tem tão ruim de educação, né? De falar-se tão mal de educação. São detalhezinhos acrescentados a uma rotina bem feita que vão fazer a diferença na sua turma. Eu espero que esse vídeo tenha tranquilizado você, apaziguado seu coraçãozinho de professor, para você entender que você tem que fazer o que tem que fazer. Não tem que ser extremamente criativo todos os dias. Não tem que fazer uma coisa de super-herói, uma coisa diferente, uma coisa inusitada. Você tem que fazer o seu trabalho bem feito. E acrescentar quando você conseguir algumas coisas para deixar mais interessante. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, é muito importante para o canal que você curta, comente, compartilhe, se inscreva por aqui. Um grande beijo e até a próxima.